que a gente vai fazer agora, doutora? Caminhar. Caminhar e conhecer? Todo o parque. Qual o nome desse parque? Ferraz? Vasconcelos, né? Não. Nossa, a gente é péssimo. Parque Faixa... Porra, qual o nome desse parque? Depois a gente dá uma olhada aqui. É alguma coisa Ferraz. É, Vasconcelos Ferraz? Não, você tá pensando na cidade, Ferraz de Vasconcelos, não. Não, né? Aham. Não, e a ideia agora é a gente conhecer um pouquinho esse parque aqui, caminhar um pouco, porque a gente precisa fazer digestão, a gente só come Verdade, e dorme, verdade. e a gente vai descer ali embaixo. É. E vou aproveitar que estou descendo aqui e vou perguntar para a doutora por que tem tanta gente ansiosa no mundo aí. E aí, explica pra gente, chefe. Eu acho que é muito devido ao Por aqui. estilo de vida que todo mundo está levando, né? Ninguém tem mais tempo para nada. Por exemplo, isso daqui é um ótimo exercício para retirar um pouquinho da ansiedade das pessoas, porque o tempo parece que passa diferente num lugar assim. Né? Passa mais lento, né? É tranquilo, você tem silêncio, você tem as pessoas praticando esportes, você tem os bichinhos passeando. Assim, te traz só coisas boas um lugar assim, né? Então, eu acho que para ansiedade é um ótimo exercício isso daqui, sabe? Você ficar perto do verde, caminhar um pouco, fazer um pouco de exercício, estar com as pessoas que você gosta. É excelente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se afastar um pouco do mundo corporativo, que a gente sabe que não é fácil, porque atende muita gente aí, né? Exatamente. Esquecer um pouco a sociedade organizada que está voltada ao dinheiro, como que isso afeta na nossa mente? Porque é sempre uma cobrança muito grande, é sempre, as pessoas estão sempre esperando, por mais que você entregue, as pessoas estão sempre esperando um pouco mais. Você que é do mundo corporativo, do mundo financeiro, você sabe disso melhor do que eu. As cobranças são muito intensas, né? Então, assim, isso vai gerando cada vez mais uma ansiedade nas pessoas, isso vai gerando uma cobrança, tanto externa quanto interna, que a pessoa chega uma hora que ela acha que ela não é capaz de suprir aquilo, entendeu? E aquilo vai se transformando em ansiedade, em medo, pânico, e aí começa a vir todos os transtornos que a gente está acostumado a ver. Entendi. Agora, como que a gente faz para entrar aqui, hein? Não faço a menor Pergunta pro ideia. policial ali. Vê se- Moço, como que entra, né? Tá bom, muito obrigado, tá? Valeu. Ah, tem uma porta aqui. Ah, verdade. Aonde? Tá fechada. Ah. Pronto, a gente vai apresentar um pouquinho o parque aqui. Dá pra dar uma volta aqui, né? Pô, dá pra correr aqui, né? Faz tempo que eu não corro, então não vou aguentar correr aqui. Mas 2 voltas aqui eu tô desfalido. Tô desmontado, né? Mas então, a gente explorando aqui, a Ângela falando dos males da mente humana, né? Para quem acompanha os vídeos aí há mais tempo vai entender que eu passei por um processo esquisito, né, amor? Onde eu me envolvi num acidente que eu não tinha nada a ver. E você acha que isso mexeu um pouco com o meu psicológico? Ah, mexe muito, né? Aham. Mexe muito, porque além do fato do acidente em si ter sido um negócio assim, ninguém passa por um acidente e sai ileso e sai, nossa, não aconteceu nada, tá tudo bem. Você sempre sofre algum tipo de impacto. Aí no seu caso, além disso, ainda teve toda uma injustiça, né, que foi feita porque um acidente que você não teve culpa, que você chegou praticamente por último no acidente e acabou levando as consequências para a vida, né? Assim, vai ter essa consequência por anos, né? Exato. Então não tem como você não ter um impacto psicológico nisso, né? Você se sente ultrajado, você se sente injustiçado, você tem todo um processo de perdas financeiras, é muito complicado, né? Você tem um monte de consequências. E essas consequências, elas se traduzem no seu psicológico. Aproveitando agora, para quem não sabe, né, mas para quem já acompanha o canal há um bom tempo, num dia de chuva eu estava vindo da casa da Ângela, na Anhanguera, não estava correndo, estava a 60 por hora. Na minha frente um carro rodou
e um outro, tipo, quase bateu num carro da frente. Eu que estava atrás com um carro maior, eu freiei, mas não deu para frear. O meu carro bateu em um dos carros. O seguro do carro que causou o acidente pagou o danos de todo mundo, só que tinha uma menina lá que tinha um Fusca. A Ellen tinha um Fusca e o seguro do Fusca, o seguro só queria pagar 8 mil, que é o valor venal do Fusca, né? E ela não quis aceitar, ela abriu um processo e como eu fui um dos últimos carros que bati no carro dela, no Fusca dela, fui condenado a pagar quanto? 60 e tantos mil. Quase 70 mil reais. Poxa, não vou pagar 70 mil de um Fusca, eu não tinha esse dinheiro, a justiça bloqueou todas as minhas contas. E nem foi responsabilidade sua. E nem foi responsabilidade minha, todo mundo sabe que contabilista tem que ter o nome limpo, não pode ter o nome sujo. Eu tinha alguns empréstimos, tinha alguns financiamentos, então foi tudo, se lascou tudo, né? O dinheiro da minha conta, acho que tinha uns 20 e pouco mil, eles levaram, né, amor? Bloquearam todas as minhas contas, eu não podia e nem posso movimentar a conta. Eu acho que foi uma injustiça, que eu não tinha nada a ver, o seguro se responsabilizou e me pagou os outros carros envolvidos. Uma pessoa que se sentiu lesada, não sei se teve, eu ia falar uma coisa estranha aqui de conluio, mas não vou falar que não, né? Com advogados, com juiz, eu não vou falar isso porque eu não sei. Mas é muito estranho eu ser condenado a pagar 60 mil reais de um Fusca, aonde um carro que rodou, causou acidente, o seguro dele reconheceu o erro, sabe que errou e pagou o conserto do meu carro e os carros demais. E isso aí mexeu um pouco no meu psicológico, né? Depois que eu me vi impossibilitado de trabalhar, cheio de dívida, e o que acabou me ajudando a não cair numa depressão? Essas viagens, né? Eu saí para viajar, passei uns tempos fora, fiquei um tempo na casa da Ângela. A gente de quando em quando sai para viajar. Você já está com dois finais de semana viajando? E você verificando essa questão que eu saí assim para viajar, para tentar diminuir essa pressão, você acha que isso me ajudou? Ajuda muito, né? Porque você sai daquele mundinho que tudo te lembra os problemas, né? Então você sai, você vê gente diferente, você conhece lugares diferentes, você tá num lugar que você sempre busca lugares assim que tenha paz, que tenha um contato com a natureza maior. Então todas essas coisas juntas, elas trazem mais tranquilidade. Exatamente, então a gente frisou aqui que o mundo corporativo é predador e eu sei que ele exige muito da gente, muito mesmo. E às vezes acontece algumas coisas nos nossos dias a dias que fogem do nosso controle, que é esse acidente, né? E a gente sabe que a justiça nem sempre é justa. No Brasil e no mundo, né? Nem sempre a justiça é justa. E muitas das vezes a gente se sente injustiçado pela sociedade, não pelas pessoas, mas pelo Estado, vamos falar assim, né? Porque o Estado é um conjunto de leis e de regras que rege uma sociedade. É isso, né? Então a gente se sente lesado ou é lesado pelo Estado. A gente já tem a pressão de viver numa sociedade organizada onde a gente tem que sempre estar ali matando 10, 20 leões por dia. E às vezes, se a gente não procurar uma válvula de escape, explode, né? Exatamente. E eu acredito que eu achei nas viagens simples, minimalista, de Kombi, conhecendo lugares diferentes, pessoas diferentes, viagem de baixo custo, uma forma de não cair na depressão. E é isso. Exatamente. Né? Eu acho extremamente importante que cada pessoa encontre alguma coisa que traga benefício para ela, sabe? Que traga tranquilidade. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma viagem, pode ser só um passeio mesmo durante o dia. Um livro. Pode ser um livro, pode ser Os uma amigos. música, pode ser uma conversa informal com os amigos. Qualquer coisa, mas assim, alguma coisa que tire ela daquele momento de crise aguda, sabe? Porque isso acaba realmente crescendo, aumentando, e quando a pessoa vê já fica muito mais difícil dela sair. Por fim, eu tive sorte de ter alguém que conhece a mente humana do meu lado, né? Ela teve que ter muita paciência comigo nesses momentos difíceis.
Teve uma época que eu tava na casa dela, saí pra viajar sozinho e ela ficou, porra, Aí eu já não tive tanta paciência, mas tudo bem. porra, né? Mas eu tava na casa dela, ela percebia o quanto eu tava Sim. num processo inicial de depressão e eu precisava fazer alguma coisa. Hoje eu tô melhor, eu ainda tenho às vezes eu não vou dizer recaída, às vezes, o que você diz Não, é sobre isso? porque você é uma pessoa ansiosa, né? Uhum. Existem as crises de ansiedade e existem as pessoas que realmente são ansiosas. Você é uma pessoa que é ansiosa. Então, é até mais fácil que você tenha crises de ansiedade, porque a crise de ansiedade é quando realmente a sua ansiedade ela atinge um pico que sai de dentro daquele normal que você conhece, daquilo que você consegue administrar, né? Então, mas assim, no dia a dia você é uma pessoa ansiosa, você não tem paciência. Ele é aquela pessoa que começa a cozinhar uma coisa, o negócio tem que cozinhar 40 minutos, com 20 ele já quer tirar do fogo, Pra comer. entendeu? Uhum. Tá cru. Não, mas já tá bom, não tá bom? Tá bom já, tá bom. Entendeu? Ele é esse tipo de ansioso. Uhum. E aí quando calha de ter esses problemas todos, As coisas fogem do meu controle. ele não consegue resolver, porque não cabe a ele, não está nas mãos dele. Aí a ansiedade realmente ela ataca com mais frequência e com mais gravidade. Provavelmente deve ter muitas pessoas que assistem a gente que poderiam ou estão nessa situação, né? Você acha que... Eu sei que eu tomei algumas decisões precipitadas, mas você acha que essa decisão de sair, andar, distrair, tentar mudar o foco, colocar energia em outra coisa, foi um bom caminho para mim não cair num processo de depressão? Eu acho porque quando você faz isso, você realmente consegue sair daquele ciclo vicioso, né? Daquele ambiente que tudo remete ao problema, entendeu? Então, quando você e isso é para todo mundo, entendeu? Se você tem um problema, se você tentar sair, ficar um pouco afastado daquele lugar, daquelas pessoas, daquele momento onde realmente aquilo fica mais latente, fica mais pesado para você, e procurar alguma coisa mesmo que te distraia, que te traga paz, tranquilidade. Seja isso aqui, ó, um passeio, um lugar tranquilo, um lugar simples, muito tranquilo, e tentar realmente respirar, né? Ah, legal. Então, como a gente está passeando e compartilhando um pouco da nossa vida, né? A gente conversando ontem, a gente decidiu de trazer um pouco das nossas expertise, né? Do nosso conhecimento. Ela, como psicóloga, uma pessoa que lida muito com a mente humana, com problemas humanos, eu aticei ela para falar um pouco sobre a ansiedade, né? Provavelmente em outros vídeos ela vai me atiçar para falar sobre alguma coisa da área financeira, econômica, macroeconomia, organização, que é onde eu sou mais atento. Mas vamos tentar fazer uma troca com o público, né, amor? Exatamente. Cada um entrega um pouquinho que tem, né? Isso, eu acho que isso é benéfico. A gente não gosta de reter informação, a gente entende que uma sociedade mais informada, mais educada, ela consegue fazer um filtro melhor e tomar decisões melhores e enxergar mais fácil as intenções dos nossos governantes, dos nossos poderes públicos, segurança pública, enfim, né? E é isso, a gente vai dar mais uma volta aqui nesse parque, que a gente já falou muito, 10 minutos falando sobre ansiedade, e pode ter certeza, os próximos vídeos vai ter mais assuntos de entretenimento, mais coisa séria no meio do entretenimento que vai servir não só para nós, mas para quem assiste o nosso vídeo, né? Porque a vida é isso, né? A vida tem a parte séria, tem a parte de entretenimento, e a gente precisa saber dosar as duas coisas. E de graça. De graça. De graça. Que delícia. Uma conversa informal. Que delícia. Né? E se alguém aí tá precisando de um psicólogo ou uma psicóloga, uma doutora aqui, pode mandar aí nas mensagens, tá bom? Eu sei que eu não sou muito de ler mensagem dos vídeos, mas uma hora eu vou ler, né? A gente vai ler a mensagem e eu passo o contato da doutora aí, e aí vocês conversam. E eu vou ficar com ciúme de dividir minha doutora, né? Mas brincadeiras à parte, é a profissional da mente.
E ela me ajudou muito nesse momento difícil. E é isso, a gente vai fazer mais umas 3 voltas aqui para fazer exercício, que não dá só para ficar... Porque quem fica na Kombi fica sedentário. Fica. Então quando a gente acha um lugar desse aqui... É a um gente... ninho, assim, parece que você encaixa ali num ninho. Assim. Exato. Eu levantei na força do ódio, porque pra mim eu teria ficado até às 11. Então, o que a gente faz? Essa caminhadinha. Eu queria correr, mas pô, eu não vou aguentar correr. Vai sim, eu vou contar seu tempo. Vai? Eu não aguento dar mais 5 voltas aqui. Moça. Dá 3. Eu vou treinar para voltar aqui e dar 3 voltas correndo. E é isso, pessoal. Mais pra frente vai ter mais vídeo. E esse daqui foi um vídeo falando sobre Itatiba, sobre esse parque que a gente chegou. A gente não foi conhecer outros lugares. Vamos ficar aqui daqui. Eu vou deixar a Ângela na casa dela, que ela tem uns pacientes para atender na segunda, né, amor? Na quinta-feira ela está em São Paulo, que ela tem outros pacientes para atender lá. E enquanto eu não estou trabalhando, eu vou dando esse suporte para ela, né? Suporte de quê? Ficar conversando. Mas esse processo civil que eu estou passando, falta mais 1 ano e meio, no máximo 2 para acabar, né, amor? E aí, se Deus quiser, daqui a pouco eu volto para minha rotina profissional. Infelizmente as pessoas não têm responsabilidade, ela pode acabar com a vida de uma pessoa assim, né? Se ela não tiver uma estrutura de famílias, amigos, pessoas ao seu redor, ela se destrói, vai para drogas, vai para o álcool, vai para procurar outras alternativas. Graças a Deus eu tenho uma mulher que me ajudou bastante, tenho minha família que me ajudou bastante. Eu fico muito tempo na casa do meu irmão, moro na Kombi na casa do meu irmão. Meu irmão acaba me arrumando um trabalho, outro um bico aqui, outro ali, para mim não ficar sem dinheiro. E assim a gente vai levando a vida, mas daqui a 2 anos no máximo esse processo acaba, a gente volta a trabalhar de novo, e tudo se organiza e tudo volta para onde? Ao normal. E vamos nessa que eu já tô cansado. Tô vendo. Tô ficando velho. Ofegante. Você sabe o que é caminhar e falar? Eu sei, eu tava caminhando e falando. É porque você é linda. Ó, você não começa com isso, senão eu vou desfofar. Não, desfofar não. Não? Ficar sempre fofinho. Mas eu tô fofinho ultimamente, Tá, né? mas não pode desfofar. Mas se por você favor. ficar me tirando, eu vou desfofar. Mas eu não tô te tirando, eu tô falando que eu não estou ofegante, sabe? Ah, tá bom. Mas eu não vou desfofar não, vou ficar vai fofinho. não, vai ficar fofinho. Te amo. Também. Fala aí que eu falo. O quê? Fala. O quê? Te amo? É? Ai, meu Deus, ele tá muito fofinho hoje, gente. Eu amo ele, tá? Ela fala isso todo dia. Eu falo. E ela fala que... Qual é a minha resposta? Acho bom mesmo. E depois fala que é fofinho. Eu sou fofinho, mas acho bom mesmo. Ai, ai, ninguém merece. Tchau, fui!